Olá, bem-vindos ao Bate-Papo com Hermínia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o trabalho espiritual. Existe o trabalho energético e existe o trabalho espiritual. O trabalho energético consiste em todas as energias que nos afetam e interferem na nossa forma de agir, de pensar, de sentir. E o trabalho espiritual são todas as energias que vêm de outros seres e até de nós mesmos, de experiências que nós já tivemos e que nós somos influenciadas por elas. Então essa é a grande diferença. São elementos aqui que estão ao nosso redor. É a casa onde a gente mora, são os objetos que contém essa casa, na rua. E o espiritual são os seres que habitam esse globo terrestre e que se interagem uns com os outros. E essas interações, elas podem ser nocivas, elas podem ser positivas, depende da nossa relação com essas pessoas. Então, o trabalho espiritual envolve a comunicação, o acoplamento de seres, a sintonia de seres, a comunicação de seres. Nós temos como realidades espirituais, dentro da terapia da consciência, nós consideramos como realidades a projeção astral. O que é a projeção astral? É o desdobramento da consciência. A consciência, como acontece, por exemplo, no sonho, eu posso estar numa projeção astral, eu posso estar deslocada do meu corpo físico, meu espírito, a minha consciência, ela sai do meu corpo e ela vai para um outro lugar, e eu posso sonhar com isso, que eu estou na casa dos meus pais, que eu estou na casa dos meus irmãos, conversando com eles. E pode ser até uma realidade. Todos em desdobramento podem se conversar. Existe uma vida em outra dimensão. Nós podemos considerar isso como uma realidade. Então, muitos sonhos, não diria que são todos, mas muitos sonhos são projeções astrais que eu estou tendo. Então, isso pode ser uma realidade. Um desdobramento, uma projeção astral. Nós temos as personalidades subconscientes e as personalidades intrusas. Nós já falamos da personalidade hiperconsciência, que é a ligação, a conexão que nós precisamos ter com o nosso espírito, com a nossa consciência maior, com o nosso self. Pois é ela que nos dá uma direção, que nos dá clareza, nos dá condição de lidarmos de uma forma efetiva com muitos problemas que a gente tem, que nos dá um distanciamento da capacidade de pensar, de refletir, de usar todos os recursos para elegermos a melhor resposta a darmos em frente a um problema. A hiperconsciência é como se ela organizasse todas as personalidades que habitam o nosso ser. Falo isso porque as personalidades subconscientes são os nossos diálogos internos, são as experiências que nós vivemos no passado e trazemos hoje em dia para aproveitar no nosso dia a dia. Tudo que nós já vivemos, isso fica registrado, isso fica gravado. É claro que muitas coisas eu incorporo e trago hoje mesmo numa minha forma de ser, mas, por exemplo, memórias de quando eu fui criança. Eu não posso hoje ser uma criança o tempo todo, mas quando eu encontro com outras crianças ou quando eu estou de férias na praia com meus parentes, mesmo com meu marido, com meus filhos, com pessoas adultas, grandes, e a gente está jogando bola, brincando, nadando, a gente está agindo tal e qual uma criança. Então é como se eu trouxesse as lembranças do que é me divertir, do que é brincar, do que é
passear. Então, essas coisas gostosas que a criança faz sem um compromisso específico, com tarefas, com isso, com aquilo, a criança é um pouquinho espontânea, ela brinca, se diverte. Então, a gente pode trazer esse espírito da criança e ser, por alguns momentos, aquela criança, tal e qual aquela criança. Então, essas personalidades estão aqui, todas essas vivências, todas essas experiências que eu tive. Nós vamos falar isso com mais calma e eu vou explicar melhor todas esses conceitos para vocês. Agora eu estou dando uma visão geral para vocês. Nós temos as personalidades intrusas. As personalidades intrusas são todas as experiências que nós tivemos com outras pessoas e que elas ficam gravadas, elas ficam registradas em nossas memórias, tanto experiências positivas quanto experiências negativas que tivemos. Se hoje a gente vê um acidente, eu posso me lembrar de vários acidentes que eu tive comigo mesmo, ou vi acidentes complicados, difíceis, e posso exibir assim muito medo, muita tristeza, chorar, começar a chorar, se hoje eu bato em alguém na rua, se eu bato o carro. Então eu posso me lembrar de traumas que eu tive antes. Mas também tem coisas positivas. Eu posso ver um passarinho, lembrar do meu avô que gostava muito de passarinho, de observar a natureza. Lembro da minha filha que gosta de passarinho hoje. Então eu fico lembrando dessas pessoas que são importantes para mim, me trazem ânimo, vida, alegria. Então eu me reporto para essas vivências que eu tive com essas pessoas que foram gostosas, de estar observando, e é como se tal e qual elas estivessem aqui e elas me influenciassem. Então eu vejo no acidente, por exemplo, que eu falei, eu percebo como se fosse hoje aqui, né? Como se estivesse hoje aqui a criança chorando, as pessoas brigando, o outro gritando, o outro chorando. Então aquela cena toda de tumulto é como se ela se repetisse aqui no meu dia hoje. Ou o passarinho é como se meu avô estivesse aqui, como minha filha estivesse aqui admirando um passarinho e eu estou junto aqui, vivendo essa experiência. Essa terminologia, como eu já expliquei, de personalidade subconsciente, personalidade intrusa e hiperconsciência, foi dada pelo médico baiano Eliezer Mendes. E nós adotamos essa terminologia. Na psicologia, essa terminologia é diferente. Eles chamam de papéis, de estados de ego, a hiperconsciência é chamada de self. Então, são pessoas que falam as mesmas coisas, mas de formas diferentes. A essência é a mesma, né? Mas a maneira de falar é diferente. Mas que nós temos aqui, tá? Um bando de gente falando, dialogando, é o que na psicologia a gente chama de diálogo interno. Para cada coisa que acontece, a todo momento eu estou aqui produzindo pensamentos e estou conversando com alguém. Ou é comigo mesmo, ou são pessoas que entram, saem desse diálogo interno que eu tenho. Então, é prestar atenção nesse diálogo interno e também atuar sobre ele. Quero lembrar vocês que, de alguma forma, eu venho da terapia da modificação de comportamento, né? Eu fiz como linha básica a modificação de comportamento. Então, eu também trago para a terapia da consciência a possibilidade de mudar o que nós pensamos, o que nós agimos, o que nós sentimos. Eu acredito nessa possibilidade que nós podemos mudar aquilo que nos afeta de uma forma negativa e nós podemos acoplar a coisas que nos trazem um bem-estar. Outras realidades espirituais que a gente denomina são todas as paranormalidades.
As paranormalidades, a gente pode ensinar e pode trabalhar as paranormalidades das pessoas e ensinar a elas a viverem em harmonia com as suas percepções extrasensoriais e até sensoriais, como já vimos. Nós também entendemos como uma realidade a EQM, a experiência de quase morte. Muitas pessoas têm essa experiência de quase morte e relatam que veem coisas, que percebem as pessoas conversando no ambiente e depois elas se percebem num túnel, se percebem no além e depois elas retornam ao corpo físico. Nós entendemos também que vidas passadas pode ser uma realidade, nós podemos ter outras vidas em outros planetas, em outros tempos e somos seres eternos que ontem vivemos e hoje estamos aqui e amanhã vamos viver de novo em algum lugar. E aqui também. Existem outras realidades que eu vou conversar sobre cada uma delas com vocês. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês também podem me acessar, vocês podem questionar. Se eu souber, eu vou responder para vocês. Se eu não souber, nós vamos pesquisar junto, nós vamos estudar e ver o que a gente pode trazer de informações para vocês. Hoje é isso que eu tinha a dizer para vocês. Boa semana, boa entrada de ano e muito obrigada por estarem aqui. Paz e luz.